A promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, versículo 1 a 3, é o início de uma jornada de fé e obediência que moldaria o relacionamento de Deus com a humanidade. Ao olhar para esta passagem, encontramos lições profundas sobre confiança, submissão ao propósito divino e o poder transformador de seguir o chamado de Deus. Abraão, que antes se chamava Abrão, é convocado a sair de sua terra natal, deixando sua família e tudo o que lhe era familiar, para seguir uma promessa divina que mudaria o curso da história. Essa promessa é muito mais do que um compromisso pessoal. É um pacto de amor e esperança que se estende a todas as gerações. A obediência radical de Abraão. No versículo 1, Deus se dirige a Abraão e o convoca a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. Essa ordem é desafiadora. Para qualquer pessoa, especialmente naquela época, a família e a terra natal eram os pilares de segurança e identidade. Deixar tudo isso para trás significava abandonar a zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Porém, a confiança de Abraão em Deus o leva a obedecer, mostrando que ele entendia a importância de priorizar o propósito de Deus sobre as suas próprias seguranças humanas. Esta confiança absoluta é a base da fé de Abraão e a razão pela qual ele é chamado o pai da fé. Ao ser convidado a sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, Abraão está disposto a dar um passo de obediência incondicional. Deus não revela todos os detalhes da jornada para Abraão. Em vez disso, apenas promete que o guiará e cuidará dele. Aqui vemos que a fé muitas vezes exige que demos um passo sem saber todos os detalhes, confiando que Deus irá suprir o que for necessário no momento certo. Esta é uma lição poderosa para a nossa vida. Muitas vezes, Deus nos chama a caminhar sem que possamos ver o quadro completo. Mas podemos confiar que Ele conhece o caminho e que suas promessas são sempre fiéis. A promessa de fazer uma grande nação. No versículo 2, Deus promete a Abraão que dele faria uma grande nação e que o abençoaria. É importante lembrar que Abraão, nessa fase da vida, já estava avançado em idade e não tinha filhos, o que tornava a promessa de se tornar o pai de uma grande nação ainda mais extraordinária. A promessa de Deus não se limitava apenas ao que Abraão podia ver ou entender. Mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, Deus vê além das limitações humanas. Ele promete a Abraão uma descendência que seria incontável como as estrelas do céu e como a areia da praia. Essa promessa reflete o poder de Deus em operar milagres e fazer o impossível na vida daqueles que nele confiam. O fato de Deus prometer a Abraão uma grande nação mostra que a bênção de Deus não é apenas individual, mas destinada a gerar um impacto mais amplo. Deus não abençoa Abraão apenas para que ele desfrute dessa bênção, mas para que ele se torne o pai de um povo que representará Deus na terra. Essa é uma responsabilidade imensa, mas Deus já começa a moldar o caráter de Abraão para que ele se torne apto a liderar e influenciar as gerações futuras. Assim, a promessa de Deus inclui tanto a bênção pessoal quanto a visão de um propósito maior, que é abençoar a humanidade através da linhagem de Abraão. A bênção que transcende as gerações. Ainda no versículo 2, Deus promete engrandecer o nome de Abraão e fazer dele uma bênção. A partir dessa promessa, entendemos que o desejo de Deus é que suas bênçãos não sejam um fim em si mesmas, mas que fluam através de nós para abençoar os outros. Deus quer que Abraão seja um canal de bênção para todas as pessoas que ele encontrar, representando os valores e o caráter de Deus para o mundo. Quando Deus engrandece o nome de Abraão, ele não está apenas honrando Abraão como indivíduo, mas garantindo que o impacto de sua fé e obediência ecoará através das gerações. Essa promessa de ser uma bênção é um convite para todos nós. Cada pessoa que se entrega ao propósito de Deus pode ser usada para abençoar outras vidas,
Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos usa para sermos um reflexo de seu amor e bondade para o mundo. Abraão é o exemplo inicial desse chamado, mas a promessa de ser uma bênção continua válida para todos os que, em Cristo, se tornam herdeiros da fé de Abraão. Ao escolhermos seguir a Deus com fidelidade, também podemos ser uma bênção para nossa família, amigos, comunidade e até para pessoas que nunca conheceremos pessoalmente. A proteção divina e a promessa para as nações. No versículo 3, Deus assegura a Abraão que ele abençoará aqueles que o abençoarem e amaldiçoará aqueles que o amaldiçoarem. Essa proteção divina demonstra que Deus não apenas chamou Abraão para um propósito especial, mas também se comprometeu a cuidar dele ao longo do caminho. Deus garante que todos os que se oporem ao propósito de Abraão enfrentarão suas consequências, enquanto aqueles que apoiarem e honrarem Abraão também receberão a bênção de Deus. Esta é uma confirmação poderosa de que Deus permanece fiel aos que nele confiam, protegendo e orientando em meio às adversidades. A última parte do versículo 3 contém uma das promessas mais grandiosas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta declaração revela que o plano de Deus para Abraão vai muito além da formação de uma nação. O propósito de Deus é que, através de Abraão e sua descendência, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Este é o ponto culminante da promessa de Deus e aponta diretamente para a vinda de Jesus Cristo, o Messias, que através de sua vida, morte e ressurreição, trouxe redenção e esperança para toda a humanidade. Jesus é o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão, pois através dele todas as nações podem receber a bênção e a reconciliação com Deus. A promessa cumprida em Cristo. A promessa de Deus a Abraão encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Através de Jesus, todas as nações podem receber a bênção da salvação. Jesus é o descendente de Abraão que abençoa não apenas a linhagem física de Abraão, mas todas as pessoas, independentemente de sua origem ou nacionalidade. Esta bênção é a reconciliação com Deus, a restauração do relacionamento quebrado pelo pecado e a promessa de vida eterna. Jesus veio como a verdadeira semente de Abraão e, através de sua obra na cruz, a promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra foi concretizada. Em Gálatas 3, versículo 14, o apóstolo Paulo explica que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Esse é o mistério da graça revelado, que a promessa a Abraão, feita há milhares de anos, alcança a humanidade inteira em Cristo. A fé que nos conecta a Abraão. Assim como Abraão foi chamado a crer nas promessas de Deus e obedecer, também somos convidados a fazer o mesmo. Nossa fé em Jesus Cristo nos conecta diretamente à promessa de Abraão. Quando confiamos em Deus e entregamos nossas vidas a Ele, somos incluídos na família da fé, herdando a bênção de Abraão. Em Romanos 4, versículo 16 a 17, Paulo afirma que a promessa vem pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Essa fé que nos conecta a Abraão não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança ativa e uma disposição para seguir a Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Abraão demonstrou sua fé deixando sua terra e obedecendo a Deus, e somos chamados a fazer o mesmo em nossa caminhada cristã. A fé genuína sempre exige ação, assim como Abraão demonstrou ao obedecer a Deus em todas as áreas de sua vida. O chamado para ser uma bênção. Hoje, a promessa de Deus a Abraão não é apenas um evento histórico, é um convite para que todos nós nos tornemos participantes do propósito divino. Assim como Abraão foi chamado a ser uma bênção,
somos desafiados a viver de forma que possamos abençoar aqueles ao nosso redor. Isso significa refletir o amor, a graça e a bondade de Deus em nossas interações e buscar formas de impactar o mundo positivamente. A promessa de Deus a Abraão nos lembra que nosso relacionamento com Deus não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre ser um canal de bênçãos para o mundo. Essa responsabilidade nos motiva a crescer na fé, a servir aos outros e a viver de forma que Deus seja glorificado em tudo o que fazemos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser sal e luz no mundo, a oferecer esperança e a compartilhar o amor de Deus com todos que encontramos. A promessa de Deus a Abraão nos lembra que fomos criados com um propósito maior e que, ao viver para Ele, podemos impactar eternamente aqueles ao nosso redor. Se você foi tocado por essa reflexão e deseja continuar aprendendo sobre as promessas de Deus, inscreva-se no canal. Que o Senhor abençoe sua vida e fortaleça sua fé. Honramos a Deus, que cumpre cada promessa fielmente, e louvamos ao seu santo nome.